Salve, salve, família vascaína. Estamos chegando com mais um conteúdo de Vasco aqui no nosso canal. Está começando o nosso Giro de Quinta. E o principal assunto é a entrevista coletiva cedida pelo presidente Pedrinho. Estavam ao lado dele ali o Felipe Carregal e também o Carlos Amodeu. Eu acompanhei toda a entrevista, né? Acabou nesse instante, estou gravando o vídeo assim que a entrevista acabou. Anotei vários pontos aqui e a gente vai discutir essa entrevista a partir de agora. Quero a sua opinião, você que acompanhou a entrevista, vai deixando a sua opinião aí nos comentários. E, enfim, bora lá, likezão no vídeo, se inscreve no nosso canal, vem falar de Vasco comigo. Bom, meus amigos, vamos lá, vamos aos pontos. Primeiro ponto da entrevista, acho que o Pedrinho, falta postura de presidente para ele. É normal jornalistas quererem ter uma posição de embate, fazer perguntas ácidas, fazer perguntas provocativas, para tentar arrumar uma resposta, enfim. Tem jornalista que prefere uma outra linha, mas isso é normal, isso não é exclusividade do Vasco da Gama, qualquer clube vai ter esse tipo de profissional. E o Pedrinho tem que saber lidar com isso, né? E ele não, ele bate boca, ele faz questão de falar que tal jornalista tem perguntas agressivas, que criticou o jornalista hoje, falou que não acha o trabalho dele bom, né? Como se ele tivesse que fazer avaliação de jornalista, como se isso fosse importante numa entrevista coletiva. Então a primeira coisa, falta postura, ficar discutindo, batendo boca com o jornalista, não dá. Responda à pergunta e pronto. E ponto. A gente sabe que tem jornalista assim, sabe? Enfim. Outra coisa, uma postura sempre beirando um coitadismo, beirando vocês precisam de ter dó de mim, vocês precisam de entender o meu lado, olha como eu sou sofrido, olha como ser presidente do Vasco é difícil. Tudo que a gente tá careca de saber, Pedrinho. Tá? Não precisa de ficar sempre tentando fazer com que a gente tenha pena, com que a gente vá para o seu lado. Você tem que apresentar soluções para o clube. É contratar jogador, é diminuir a dívida, é reformar o estádio. É assim que a gente vai ir para o seu lado. É assim que a gente vai se identificar com a sua presidência. E não você pedindo, e não você querendo falar, olha, eu peguei um cenário arrasado, porque a 777 não pagou ninguém. Tudo que a gente sabe, a gente já sabe disso. Você tem que apresentar pra gente as respostas. São as soluções para tudo isso. Uma coisa que me incomoda muito dessa gestão como um todo é que eles não têm autocrítica. Foi perguntado pro Pedrinho mais de uma vez sobre as janelas de transferências que ele fez, e ele segue falando, errei, mas também acertei. E aí traz a carta Nuno Moreira, né? Insiste em falar de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho quis vir pro Vasco, gente. Não é uma contratação que a diretoria moveu o mundo pra chegar, não. Tá? Falou do Tietê, falou do Lucas Freitas, sabe? Enfim, ele tem dificuldade em admitir realmente. Errei na grande maioria das contratações que eu fiz. Não consegui subir o time de nível. Os titulares, quem faz a diferença hoje no time, tirando o Nuno Moreira, é a galera que a 777 trouxe, sabe? Infelizmente, né? A gente tem que dar esse braço a torcer. Não pagaram, mas trouxeram jogadores que hoje, boa parte ainda é titular. Mas enfim, vamos voltar aqui para a entrevista. Sobre a agressão que teve na terça-feira do influenciador Crave, enfim, aí quem não tá sabendo, não vou contar toda essa história porque é um pouco grande, mas teve um influenciador que fez denúncias de que foi agredido, que passou por momentos de intimidação dentro de São Januário por um membro da gestão cujo apelido é Tangerina, tá? O Tangerina se defendeu nas redes sociais negando as agressões, o influenciador foi na polícia, registrou tudo, colocou imagens aí do circuito de segurança de São Januário, enfim, tá rolando aí esse boletim de ocorrência, muito provavelmente isso vai parar na justiça. E o Pedrinho negou, disse que nunca mandaria agredir ninguém, disse que não é do feitio dele, e colocou
o clima de animosidade dentro de São Januário jogou para a parte da política. Insinuou até que existem brigas fakes, que tem gente fingindo que está brigando para colocar, para imputar à diretoria essa parada de ditadura, de que estão querendo censurar o torcedor. Isso foi a versão do Pedrinho, tá? Chamou muita atenção uma parte que ele fala, olha, se a torcida acha que o problema sou eu saio agora. Você sabe que você não vai sair, Pedrinho. Não dá essa trucada, não dá essa blefada pra cima da gente. Sabe? Se fosse pelo torcedor, você já não seria o presidente do Vasco hoje. Pra grande maioria. Se fizer uma pesquisa aqui no canal, tem certeza que a maioria quer a sua saída. Então não vem com essa de eu saio agora, que a gente sabe que não vai sair. E no final, ele foi perguntado sobre a saúde mental dele, né? Uma coisa importante, inclusive, né? Isso aí eu não vou tripudiar, não. E o Pedrinho não me parece que tá bem, psicologicamente falando. Ele, inclusive, pede para não responder. Fala, olha, sobre a minha saúde mental, eu prefiro não responder, né? Um outro momento, talvez. Então tá claro que o Pedrinho tá passando uma situação difícil mentalmente. E não é hora de Pedrinho, então, de buscar ajuda. Já que você não vai sair, não é hora de trazer um profissional diferente para tocar o futebol, para te amenizar um pouco, para você cuidar da sua saúde mental? Acho que até por isso seria interessante, tá? O Carlos Amodeu falou também, o CEO da Vasco SAF, e ele foi até razoável. Ele explicou parte da situação financeira para contratações, disse que o Vasco realmente não vai ter um poderio financeiro na atual janela, né? Afirmou que os compromissos do Vasco estão rigorosamente em dia, seja salário de jogador, seja fornecedor, não tem nenhuma dívida ocorrendo nesse momento, palavras do nosso CEO, e prometeu que até dezembro de 2025, pelo menos, tudo estará em dia, que não corremos risco de ter salário atrasado ou coisa parecida. É o mínimo, né? Isso aqui não é nada para elogiar, isso é o mínimo que a gente espera de quem se candidatou à presidência do Vasco. Então, resumindo, família, para mim mais uma entrevista que me tira as esperanças de ver um Vasco forte num futuro, seja próximo ou não. Sinceramente, não vejo. É sempre falando que tá ruim, é sempre falando que pegou um cenário ruim, que tá pagando dívida, que dívida dos outros, né? Porque a dívida do Vasco continua subindo. Que colocou os bens dele na recuperação judicial, que se der errado os bens dele é que estão na reta. Sabe, sempre falando que ele tá fazendo de tudo, mas sabe, planejamento, projeto, nós vamos fazer isso e aquilo, não tem. Não tem. O único projeto parece que está acontecendo hoje é em relação à dívida do Vasco na recuperação judicial. É a única coisa. Projeto esportivo, aonde a gente vai estar em 2026? Quais são os nossos objetivos ano que vem? Já que o desse ano parece que está tudo indo por água abaixo, né? E o pior para mim, fechando com chave de ouro, diz que não vai garantir que o Vasco não cai, que não vai garantir nada. Então nem coragem tem de colocar uma meta pro time. E aí eu vou te falar, cara, aí para mim é o pior de tudo. Porque o presidente, ele mesmo que ele saiba que ele não tem como cravar isso, que ele não tem como garantir isso, ele tem que falar isso pro torcedor. Ele tem que passar isso pro grupo de jogadores, ele tem que passar isso pro mercado. Não vamos cair, não. Não vamos cair, não. Eu garanto aqui, não vamos cair. E se cair, meu amigo, vem e fala, olha, realmente, na época eu achei que não ia cair, aí assume as suas vergonhas aí, assume os seus BO aí. Agora, não ter esse culhão de falar não vamos cair é o mínimo, cara. É o mínimo, sabe? Enfim, muitos de vocês falam que eu pego no pé do Pedrinho e eu vou seguir cobrando, principalmente no futebol. O time segue na beira da zona do rebaixamento, eliminado precocemente da Sula, e não vejo muitas aspirações na Copa do Brasil, a não ser passar do CSA, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, tá? Ano que vem tem eleição no Vasco da Gama, e aí, meu amigo, aí é que o clima vai ficar daquele jeito.
Quem conhece a eleição do Vasco, quem conhece política do Vasco, sabe o que eu tô falando. Se tá ruim, calma. Pode piorar ainda mais. Ah, esqueci de falar aquele sobre investidor, que segue tudo na mesma. Que não tem nenhuma proposta, que, enfim, não temos nenhuma luz no fim do túnel de um investidor vindo de fora, não. Não esquece de deixar a sua opinião, tá? É muito importante a torcida se manifestar nesse momento. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigantesco da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.